Para aquela pessoa que está começando a investir agora, que quer começar, mas está sem tempo, não consegue acompanhar a carteira, se preocupa com oscilação, porque o preço vai subir, porque o preço vai cair, porque é a eleição, porque vai ganhar o presidente A, vai ganhar o presidente B. Como que essa pessoa consegue ter um pouco de paz no coração para começar a investir em um mercado que é tão volátil como o mercado de ações? Eu acho uma excelente pergunta e, de novo, eu acho que eu vou trazer um pouco para minha experiência pessoal. Você, olhando hoje, de fato, assim, eu chego no escritório, leio o jornal e tal, mas durante a maior parte da minha vida como investidor, eu não conseguia fazer isso. Ou melhor, eu não conseguia fazer exatamente da forma que eu faço hoje. Mas, por exemplo, eu estava num avião indo de um país para o outro, eu tinha meus relatórios lá que eu andava na minha mochilinha o tempo todo, aproveitava para... Bom, agora eu estou no meu tempo um pouquinho de folga aqui, eu vou ler sobre empresas. Legal. Jornal. Eu acho que jornal você tem que ler independente de qualquer coisa. Não é se você estiver no mercado ou não. É importante para você se Entender o que situar. está acontecendo no mundo. Até para tua até para tua profissão atual. Fim de semana. Assim, é difícil? É difícil. Eu tenho 2 filhas. Como que eu faço hoje em dia no fim de semana? Eu acordo mais cedo do que todo mundo na minha casa, pego minhas leituras e vou lá. Deixo algumas leituras mais densas para o final de semana, né? Aquela que no dia a dia... Então, assim, sinceramente, Thiago, eu acho que quem quer, faz. Boa. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, para você ser um investidor, uma coisa que a gente sempre gosta de dizer, é muito diferente você estar na bolsa e você permanecer na bolsa. Cara, isso é sensacional. Conte-me mais. Tem muita gente que está na bolsa por conveniência. Você pega aquela galera que migrou da renda fixa quando a Selic foi para 2% e foi para a bolsa, essa turma já foi embora. A maior parte dessas pessoas não queria estar na bolsa. Ela foi obrigada. Ela chegou num determinado momento lá, o quentinho lá da renda fixa, o conforto foi acabando, foi ficando cada vez mais difícil. Pô, preciso me mexer, que seria o certo, né? Acho que nenhum país fecha com Selic ou juro real igual que a gente tem hoje. É verdade, não faz sentido, a conta não fecha. É uma distorção gigantesca. Então, pô, como é que você vai desenvolver um viés empreendedor no país se todo mundo pode ficar lá com juro real de 7, 8%? Exatamente. Então, é uma distorção. Eu acredito particularmente que esse 7, 8 de juro real seja uma distorção temporária, mas você não pode ficar pingando de investimento em investimento esperando que você vai ter uma rentabilidade boa na tua carteira. Eu tô em bolsa o tempo todo. E o que eu vou dosando? É o meu caixa. Momento que a bolsa está subindo, é o momento que eu acumulo mais caixa. Certo. Momento que a bolsa está caindo, é o momento que eu uso o meu caixa. Boa. Então, pô, como que o investidor tradicional, ou a pessoa física ali que não tem tanta experiência, como que ela costuma agir? Ela olha aquele relatório do final do ano ou do começo do ano, no Valor Econômico, no Estadão, etc., e fala, bom, o melhor investimento do ano passado foi... ação X, sei lá, ação X. Foi fundo imobiliário. Legal. Aí ele pega, fundo imobiliário foi o melhor, então eu preciso estar em fundo imobiliário. Ele desaloca onde ele está, ou ele vende o ativo que ele tem e vai para fundo imobiliário. Aí depois ele começa a ouvir que criptoativo é o negócio do momento. O vizinho, o parente, o cara que trabalha com ele. Aí ele fala, eu preciso ter um negócio disso também. Aí ele vai para lá. E geralmente ele vai pro investimento que está no pico. Geralmente é isso. Porque se estão falando que bem... ele foi o melhor e tal, é porque ele subiu muito, né? Se estão falando bem é porque tá lá em cima. A gente costuma ser contracíclico, é o contrário. Quando falam que a bolsa tá uma porcaria, ou que o mundo vai acabar, que vai explodir tudo, é a hora que a gente gosta de olhar para a bolsa. Por quê? Porque é a hora que você tem ações sobreofertadas no mercado, portanto o preço lá embaixo, o preço cai, e a gente consegue comprar bons negócios. Nessa hora, inclusive, tudo cai, né? Geralmente. Bons e maus negócios. E uma coisa que tipicamente acontece é os lucros das empresas não caem numa velocidade tão rápida quanto as suas cotações. Então você consegue comprar um valuation mais atrativo. Boa.
pessoa? Como que eu analiso esse valuation para quem está nos assistindo, nos ouvindo? Quais são os principais indicadores que você acha que a pessoa deveria olhar? Olha, eu na verdade falei bastante, mas eu acabei não respondendo uma coisa da última pergunta, só para concluir. Dado tudo isso, assim, eu acho que o comportamento importante para o investidor, você não precisa ficar 24 horas por dia conectado, olhando tudo. Tanto é que na nossa plataforma, no AGF+, fazendo até o merchan aqui... Opa, mas por favor, coisa boa tem que A gente gosta de falar que o nosso slogan é menos é mais. Isso. Né? No mercado, a gente fala que o AGF+, é que nem aquele canivete suíço, sabe? Você tem um monte de coisa lá, tem algumas faquinhas, algumas coisas que você vai usar mais, mas tem outras coisas que você, sei lá, a lupa, você vai usar de vez em quando. O serrote, outras coisas. Então, tá lá. Mas você não precisa ficar o tempo todo ativo, prestando atenção naquilo. Não. Mas, minimamente, como investidor, a tua carteira de investimentos é a tua holding pessoal. Boa, isso aí. Eu falo, eu tenho ações do Itaú na minha carteira. Eu tenho que saber minimamente, né? O Itaú tá num bom momento, não tá. O resultado dele foi bom, foi ruim. Como que ele tem de performar em momento de juros em alta, etc, etc. Então, você, para ser um bom investidor, você não precisa ficar o tempo todo. Mas você tem que estar atento minimamente. Senão é melhor você estar em um investimento totalmente passivo que não demande a sua atenção. Voltando à outra pergunta que você fez de indicadores. Né? Os indicadores, eles variam de indústria para indústria. Certo. Né? Você não vai analisar uma empresa de saneamento exatamente da mesma forma que você vai analisar uma mineradora. Algumas coisas são comuns, outras nem tanto. O método mais tradicional de valuation é o fluxo de caixa descontado. Você projeta os fluxos de caixa de uma empresa até a perpetuidade, determina um crescimento, traz a valor presente com uma taxa de desconto específica, blá, 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 legal. Quem pessoa física vai ter... Não faz. Vai ter a possibilidade de fazer isso? Não faz. Não faz. E quando você trabalha com isso e faz, muitas vezes você faz errado. Então, é uma atividade que te demanda muito, até especificidades, né? Você saber, por exemplo, a alíquota de imposto para aquela linha de negócio da empresa. É um exercício complexo. Complexo. Né? Você sabe. Sim. Eu já aprendi valuation na minha vida, assim, do avesso. Eu já fiz tudo quanto é valuation que você pode imaginar, mas é uma tarefa complicada. Muito complicada. Então, o que a gente gosta de olhar? Múltiplos, que eu acho que é uma forma de valuation relativamente simplificada. Então, você comparar, por exemplo, a empresa com seus pares, tanto no Brasil quanto lá fora. Você comparar múltiplos atuais com múltiplos históricos dessa empresa. E aí eu falo de vários, né? Indicador preço-lucro, enterprise value EBITDA, preço, valor patrimonial, yield, etc, etc. Olhando tudo isso e fazendo uma avaliação ali do momento da empresa, você vai determinar se ela está abaixo ou acima do que ela deveria estar valendo. Tão simples quanto isso. O Barsi não abre o Excel. Eu conheço o Barsi, você falou, há quase 10 anos. Eu nunca vi ele usando um Excel. Nunca. Curioso. Mas faz conta no papel, calculadora, HP12C lá. Legal. Então, assim, e por que eu acho que ele atua dessa forma? Né? Um dos valores que talvez eu mais admire nele é a questão da simplicidade. E não simplicidade a ponto de ignorar coisas importantes. Mas é a simplicidade de bater o olho num ativo e falar, putz, isso daqui está escancaradamente barato. Né? Eu não sei quanto que deveria estar custando, eu não sei quão distante está do valor intrínseco, mas eu sei que está barato. Por um ou outro indicador. E aí é o momento de compra.